A morte de um morador de rua em frente ao terminal rodoviário de Ribeirão no último dia 13 chama a atenção pela quantidade excessiva de usuários de drogas e pessoas em situação de rua, principalmente na área central do município. A própria Polícia Militar diz que a condição está fora do controle. A macro-região também registra aumento desta população de andarilhos. Em Araraquara, Franca, São Carlos e Sertãozinho, as prefeituras contabilizam 1.700 pessoas. A sociedade cobra políticas públicas eficazes, de modo que todos vençam este grave problema social. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a região, formando opinião, em Ribeirão Preto, Isaías Cruz Oliveira, gerente operacional do Instituto Limite. Em Sertãozinho, Walter Lúcio Pinto, diretor da Secretaria de Assistência Social. E em Franca, Vanderlei Tristão, secretário de Ação Social. Vou começar aqui para o Ribeirão Preto, conversando com Isaías Cruz de Oliveira, ele que é o gerente operacional do Instituto Limite. Isaías, para a gente entender como que nós devemos atacar o problema daquela região da rodoviária. Todo mundo sabe que a rodoviária atrai muita gente que chega a Ribeirão Preto, mas coisas estranhas acontecem hoje naquele pedaço. Qual é a melhor atitude a ser tomada? Boa tarde a você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Primeiro que o Instituto Limite, né, em parceria com a Prefeitura, a gente já tem uma ação diuturnamente na cidade de Ribeirão Preto. Nós fazemos a abordagem, né? O CEAS é por conta do Instituto Limite, que é o Serviço Especializado de Abordagem Social. E naquele ponto que foi falado, que é a rodoviária, aquela área central, a gente faz 3 abordagens diárias ali naquele local, naquela região ali. São abordagens voluntárias, porque você não pode chegar e obrigar que o cidadão saia dali, né? A gente faz a abordagem, a gente oferece os serviços da prefeitura, a gente oferece as casas de passagem para que tome um banho, para que faça uma refeição, para que possa dormir, só que eu não posso pegar o cidadão e tirá-lo do local. A gente já está trabalhando, a gente está inclusive montando tivemos uma reunião a semana passada para tentar, naquele local exclusivo, dar uma melhorada naquela situação, por conta exatamente do montante de pessoas que está se aglomerando ali. A gente tem como meta dar uma revitalizada na Praça Schmidt, né, que é aquela praça, para quem não conhece, é a praça do pronto-socorro, onde realmente está um caos ali. E a gente está fazendo as abordagens diárias, está levando as pessoas, está levando algumas pessoas que aceitam o atendimento e aqueles que não aceitam acabam ficando ali. Mas nós temos um plano de trabalho, um plano de ação a curto prazo para dar uma resolvida naquela situação. Eu vou agora até Sertãozinho, Walter Lúcio Pinto, diretor da Secretaria de Assistência Social. Para a gente entender, Walter, em Sertãozinho a situação anda como? O que vocês estão fazendo para tentar também amenizar a situação daquele que vive em abandono na rua, que está passando demais no Sertãozinho? Boa tarde. Boa tarde. Sertãozinho ele conta com vários serviços para esse tipo de população em situação de rua, né? Nós temos aqui o Centro Pop, que é um centro de acolhimento que trabalha com essa população. Lá nós temos uma equipe de profissionais, né, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, que desenvolvem um trabalho diariamente com essa população. Nós temos, atrelado a isso, um trabalho desenvolvido pela Prefeitura também, que é o acolhimento. Nós temos o diurno e temos o noturno, onde uma equipe também de psicólogo, assistente social, saem
é feito um estudo, um mapeamento todo da cidade. Existem uns pontos, a exemplo de Ribeirão, que citou aí a praça próxima à rodoviária. Sertãozinho, nós fizemos um estudo, um mapeamento da cidade, e esses pontos são visitados diariamente. Essas pessoas são convidadas a conhecer o Centro Pop. Lá existem inclusive cursos de capacitação e um trabalho muito forte de fortalecimento de vínculo, onde a gente, ao conversar com esse morador, começa um processo de aproximação, de fortalecimento de vínculo com os seus familiares, né? Nós tivemos exemplos aqui de ter morador de rua aqui que foi de outro estado, né? Que nós conseguimos localizar a família, fazer esse trabalho e retornar esse cidadão para a sua cidade de origem. Nós desenvolvemos, inclusive, aqui trabalhos, né, de capacitação, cursos de capacitação, para que realmente eles consigam se reintegrar à sociedade e com outras habilidades profissionais para se inserir no mercado de trabalho também. Eu vou agora até Franca, Vanderlei Tristão, ele que é secretário de Ação Social. Vanderlei, nós ouvimos o problema de Ribeirão, estamos ouvindo agora lá de Sertãozinho. E em Franca, qual que é a real situação daquele que procura viver nas ruas de Franca? Boa tarde a você. Boa tarde. Realmente, essa situação ela se agrava na medida em que essas pessoas deixam os seus familiares por inúmeras razões e vai para a rua. Em Franca, quase 100% dessa população, eu diria aí 95% dessa população, infelizmente, são viciados em drogas. Isso agrava a situação, porque é um problema que a cada dia aumenta e a gente busca soluções. Nós, nesse ano de 2018, estamos investindo nesse serviço mais de 4 milhões de reais. Nós temos o abrigo provisório que atende diariamente essas pessoas, acolhe essas pessoas, e vamos inaugurar agora, no próximo mês de julho, a Casa de Passagem, que vai oferecer mais 40 vagas, e nós estamos reformando próprios municipais que vão também trabalhar para a acolhida, isso, né, com certeza no próximo orçamento, no próximo ano. Mas aqui em Franca essa situação é um trabalho muito difícil, né, é um trabalho complicado, mas alguém tem que fazer esse trabalho e nós estamos lá tentando fazer. Temos um apoio muito grande do prefeito, que não mede esforços para atender tudo aquilo que nós solicitamos. E a esperança e a expectativa que a gente tem é de fazer na secretaria trabalhos preventivos para deixar depois a continuidade da mesma política de trabalho preventivo. É a única forma que nós temos de combater essa situação de pessoas em situação de rua. Prefeito, a gente ouviu em 3 cidades um problema que continua crescendo e se abatendo, morador de rua. E uma preocupação é quanto à rodoviária de Ribeirão Preto. Tem um aglomerado de morador de rua ali, na rodoviária, na Praça Francisco Schmidt, em toda a redondeza. O que faz? Bem, no centro de cidades com mais de 500, 600 mil habitantes, ocorrem mudanças urbanísticas muito acentuadas. Ribeirão Preto não foge à regra. Barcelona, São Paulo, Rio de Janeiro tiveram essa sina constatada. É que o centro de Ribeirão Preto virou bairro. E muitos bairros têm virado centro. O dinamismo, por exemplo, do Ipiranga está visível. E a decadência com necroses mais característica na Baixada de uma maneira geral está visível na parte central, contaminando o centro. Eu me lembro quando eu era criança, eu visitava o centro, passava pelo centro e pela Baixada, a caminho da casa da minha avó, na Vila Tibério, próxima do campo do Botafogo. Então eu via e falava, mas será que a Baixada engole o centro ou o centro engole a Baixada? Esse é o aspecto. A região da Baixada mostra essa realidade, que começou quando no Brasil
em Ribeirão Preto por conseguinte. Em 1890, uma das primeiras leis da República, estabeleceu-se como contravenção penal no elenco do direito criminal brasileiro vadiagem e mendicância. Em 1941, no Estado Novo, sob a tutela do presidente Getúlio Vargas, o ministro da Justiça, Chico Ciêncio Francisco Campos, co-sancionou o decreto-lei de 1941, ratificando a vadiagem e a mendicância como contravenção penal. A partir daí, a polícia podia abordar as pessoas. Em 2012, o deputado Eduardo Cardoso, que depois foi ministro da Justiça da presidente Dilma Rousseff, o deputado Eduardo Cardoso aprovou uma lei, 2012, que permitia a consideração definitiva pelos tribunais de que nem mendicância nem vadiagem não eram mais delitos. Bom, o que passou a liberdade a ser o perigo agora de se ter exatamente o equilíbrio entre segurança e liberdade. Liberdade é consciência de limites. A pessoa pode ficar pelada dentro de casa, nua. Agora, se ela sair na rua, é claro que ela não pode, porque o limite, os olhos do próximo que pode não gostar do panorama de achar uma pessoa nua correndo pela rua, vai presa. Isso é consciência de limite. Esse equilíbrio entre segurança e liberdade. Sim. Aliás, limite do Deus, homenagem ao deus romano Terminus. Terminus é o deus dos limites. Tanto que aqui nós temos, por exemplo, o terminal de ônibus, uma homenagem ao deus término. É o limite, é de onde saem os ônibus e onde chegam os ônibus. É o limite. Esse limite deve ser respeitado, inclusive, como nós começamos a estudar os limites, a partir da matemática. Estudamos limite, em seguida, derivada, aquilo que deriva dos limites, e chegamos à integral. Integral é a totalidade do problema matemático que se projeta nas áreas da ciência social de uma maneira geral. Então, com essa condição do centro, em 2012, os moradores de rua passaram a ser presentes em todos os pontos, em algumas áreas mais do que outras. 2 bairros grandes e antigos de Ribeirão Preto também têm pontos necrosados com presença de moradores de rua, que podem, no entanto, ser trabalhados na linha do que falava, depois de se conhecer devidamente os seres humanos. Essa de Queiroz chega a dizer assim, num dos seus, A Cidade e as Serras, ele diz claramente assim, há gente de agora com corpo de outrora. Corpo é vestido. A alma é pessoa. Você não vê a alma das pessoas e pode ter um náufrago da vida. Você pode ter ali simplesmente uma pessoa que está fugindo da família, que não quer ter limitações que a família acaba fazendo, né? Fâmulo é um termo também que nasce de família. Famular é escravizar as pessoas. Elas se sentem escravizadas porque o limite foi estabelecido pela família, ele não quer. Então, às vezes, se você não tiver infração da lei penal, a polícia não pode fazer nada. É o limite. Pode chegar a pessoa, aconselhar, conversar. Inclusive, tem aqui anjos da noite que acabam, em vários pontos da cidade, a oferecer alimento para essas pessoas. Lembrando sempre que, no entanto, eu já me lembrei disso aí claramente. Certas pessoas não sabem o mal que nos fazem com o bem que nos querem fazer. Volta a Ribeirão Preto, Isaías Cruz de Almeida, ele que é gerente operacional do Instituto Limite. Isaías, a necessidade para que o trabalho que vocês estão realizando se torne uma política de Estado, uma política da Prefeitura, inclusive para não se perder o controle. Vocês também conversam a esse respeito? Sim, Roberto. Você vê que é engraçado, né? Aqui tem o moço de Sertãozinho, é da assistência social, o de Franca é da assistência social. Eu sou parceiro da prefeitura através de um contrato com assistência social. Existe um pensamento de que pessoas em situação de rua é exclusividade de assistência social e não é isso. Na verdade, precisa ter uma união, né? Pessoas em situação de rua é de responsabilidade da assistência social,
da companhia habitacional, da saúde, do esporte, da cultura, da educação, né? Então, o poder público como um todo vai ter que reunir um grande esforço de estar unindo essas pessoas e cada um assumir o seu papel, né? Assim, em quase todas as cidades, é prática em quase todas as cidades, pessoas em situação de rua acabam caindo no colo da assistência social. E não é isso que deve ser feito, do meu pensamento. Eu acho que tem que ter o envolvimento de vários setores, e esses que eu falei, assim, é prioritário se a gente quer chegar a uma situação, se não de resolver, porque ninguém vai resolver o problema de pessoas em situação de rua ou zerar. Mas assim, se você quer deixar numa situação menos complicada, como se encontra hoje em Ribeirão Preto, a gente vai ter que se reunir, e a gente já está fazendo isso. Nós tivemos uma reunião com o vice-prefeito, que é o secretário de Assistência Social, o comandante da Polícia Militar, o pessoal da Guarda Municipal. Está tendo um esforço da Prefeitura para a gente tentar resolver essa situação ali naquela região da Baixada. Mas eu digo uma outra situação, o Gufeto falou de outros bairros. Tem uma situação em Ribeirão Preto que ela é pior do que aquele setor da Baixada. O setor da rodoviária aparece mais por ter mais gente, por ter mais volume. Porém, no Campos Elíseos, a situação lá na favela do Brejo, lá no Brejo, está muito complicada, uma situação complicadíssima lá. Tem realmente alguns pontos que estão se complicando em Ribeirão Preto, e a gente deveria prestar atenção e também pedir a participação de toda a sociedade civil. Repito, sociedade civil. Não jogar apenas para um lado, para o outro e lavar as mãos. Deixa eu voltar a Sertãozinho. Walter Lúcio Pinto, diretor da Secretaria de Assistência Social. Walter, precisa de muito investimento para dar um caminho à vida daquele que está vivendo na rua, que está desamparado. Vocês dispõem de um investimento grande? Como que é a situação na sua cidade? Sim, como eu comentei, a questão do Centro Pop é um convênio que o município tem junto ao governo federal e que dá toda essa infraestrutura que eu comentei aqui. Existem, como o colega aí de Ribeirão falou, que não é uma questão só do social, nós temos em Sertãozinho, que a gente chama mensalmente reunião de rede, né? Onde a gente envolve todos os setores da administração pública municipal para integrar os serviços. Então, quando você pega um morador de rua que tem, por consequência da rua, muitas vezes já está vitimizado aí com uso abusivo de álcool e droga, é acionado, por exemplo, os serviços de saúde. Estou citando um dos exemplos, né? Na abordagem que a gente faz durante a noite, se encontrarmos um morador de rua que esteja alcoolizado, que esteja numa situação que coloque em risco a vida dele, a gente aciona a equipe da saúde, vem uma ambulância e ele é direcionado para o atendimento junto à UPA. Tendo o seu quadro estabilizado, a gente encaminha esse cidadão, esse morador de rua, para o albergue, que é uma instituição aqui do município, onde lá eles podem tomar um banho, fazer a sua barba, receber um pijama, um chinelo, tudo isso é oferecido com recurso do município, né, para que eles possam ter lá uma cama e uma noite digna de sono, e com isso tentar, de uma certa forma, melhorar a sua autoestima, começar um trabalho, né, de fortalecimento de vínculo e para voltar ao convívio familiar. Nós conseguimos reduzir bastante em Sertãozinho. Eu percebo que a região tem essa preocupação com o número crescente, mas a gente tem conseguido manter dentro de um fluxo que esse pessoal gira muito de uma cidade para outra, mas a gente tem conseguido manter, posso dizer até que num prazo de 48 horas, 36, 48 horas, um morador de rua que chega em Sertãozinho, ele já é percebido pelo serviço público, né? Até porque a sociedade civil contribui, informando, muitas vezes liga e a gente manda uma equipe para o local para começar esse trabalho. Então, aqui, com relação à demanda, a gente consegue mantê-la
num nível, vamos dizer assim, pequeno, né? E o município tem dentro do próprio serviço social, tem o fundo social também, e que a gente, a administração investe, né? Para manter esse quadro controlável dentro do nosso município. Vou à Franca agora, Vanderlei Tristão, secretário de Ação Social. Vanderlei, Franca está devolvendo o morador de rua para o seu destino inicial? Vocês estão dando passagem, apoio para que ele volte para casa, é isso? Ah, sim. Esse trabalho é feito por um posto que nós temos na rodoviária, que é o Posto do Migrante. Recentemente nós fizemos uma campanha na cidade que tratou de solicitar à população para que não desse esmola, principalmente nos sinais de trânsito, né? Porque as pessoas que vinham de outras cidades, a primeira coisa que eles faziam era se postar nos sinais de trânsito para poder obter recursos para satisfazer os seus interesses. E, na verdade, essa campanha foi muito bem aceita pela comunidade, os resultados foram fantásticos. Em menos de 2 meses, nós devolvemos mais de 200 pessoas para suas origens e o papel do Posto do Migrante, que é um serviço nosso da Ação Social, foi muito bom nesse sentido. E aí nós continuamos oferecendo aquelas pessoas que estão na rua, que não residem na cidade e querem voltar para suas origens, infelizmente nós não podemos obrigá-los, mas aqueles que querem, que desejam voltar para suas origens, nós temos dado as passagens normalmente e até 500 quilômetros. Então, pessoas que vêm de Belo Horizonte e regiões distantes de Minas, nós temos moradores que vêm da Bahia. Então, até 500 quilômetros, nós oferecemos os recursos para que ele possa voltar. E isso tem dado resultado, porque nós diminuímos muito a participação dessas pessoas que vêm de fora. E, com isso, nós estamos mantendo a situação sob controle. E até fazer uma colocação para você, você se antecipou, mais ou menos, o senhor deixou no ar, da onde que essas pessoas vêm que procuram pela cidade de Franca e a maneira que vocês estão encontrando de reencaminhá-las para a sua cidade de origem. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Em Ribeirão Preto, Isaías Cruz de Oliveira, gerente operacional do Instituto Limite. Em Sertãozinho, Walter Lúcio Pinto, diretor da Secretaria de Assistência Social. E em Franca, Vanderlei Tristão, secretário de Ação Social. Professor, para a gente encerrar a nossa conversa neste sábado, 2 perguntas para que você resuma numa única resposta. Depois de tudo que nós ouvimos, só a vontade arruma a situação do morador de rua. E o que é mais preciso para solucionar este problema? A vontade é boa, voluntas, né? Uma pessoa voluntariosa. Mas só vontade, não. Ele precisa de iniciar uma combinação de ação do setor estatal, municipal, federal, estadual, combinando a ação da prefeitura, do município, do estado e, às vezes, da União, por causa da segurança, que ela está com os 3 vértices do triângulo comprometido, na verdade, com a sociedade civil, que é a opinião que você está, e que eu tenho também. Mas eu me lembrei, naquele momento, do que falava Margaret Thatcher. Deixou claro isso. Não há mais sociedade, só indivíduos. E é o império do individualismo, que é cada um para si, Deus para todos. Na verdade, nós precisamos entender que uma sociedade justa, é preciso que fique claro, muito claro isso, uma sociedade justa não é baseada em direitos. É baseada em deveres, em obrigações, obligatio em latim. Todos ligados um ao outro. Federis também, federação, ligação de todas as pessoas da sociedade, todas elas. Os deveres de uns para com os outros, os deveres com o próximo, que no fundo, é uma reste, é o que restou, que existe do cristianismo,
que é a pensar em si, mas fundamentalmente projetando o pensamento na realidade no comportamento do próximo. Agora, essa atitude de Franca, então, em dizer o seguinte, olha, está aqui o seu bilhete, volta para a sua casa, é alguma coisa que a gente deveria pensar para toda a região? Para toda a região, pensando voltar ao problema com a origem, né? Voltar de onde ele voltou. Isso é uma maneira de ser original. Ser original é voltar à origem, voltar ao começo. De onde é que o senhor veio? Para lá. Ribeirão Preto já fez isso no passado, entende? E outras cidades. Então, não é uma solução. Como diz Manuel Bandeira, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, mas não seria uma solução. Então, Roberto, o que eu entendo é o seguinte, praticamente, as praças foram abandonadas pelas famílias, porque elas passaram, em termos culturais, sim, a visitar mais os shopping centers. Sim. Eu não sei se elas fizeram bem. Eu não faria. Eu não preferia isso, não. As praças do passado. Como é que eles conseguem resgatar essa ideia, transformando, e aí que está o talento, transformando a ideia numa realidade. Isso não se faz através de projeto, se faz através de um processo. O tempo que se gastou, que se perdeu com o esvaziamento da praça pública, sim, não é a praça do seu tempo. Sim. Vai na praça da Vila Tibério, lá próxima, sim, da sua casa, sim, e vai ver hoje a praça Coração de Maria, na Luiz da Cunha. Eu vou na minha praça, da minha infância, Praça Santo Antônio. Sim. Se eu não levar um tiro lá, tá certo? Pois é, a hora que for, não, claro. Sim. Entende, Roberto? Mas não é verdade, sim, isso? E como é que se resgata isso? Se tenta resgatar a ação do poder público com a comunidade. Em termos de segurança, isso que a polícia tem feito muito, sim, bem, de maneira correta, sim, que é a vizinhança solidária. Solidária, sólida, única, integral. Bom, então, nesse ponto, primeiro lugar, resgatar o espírito de convivência na praça. Em primeiro lugar, através de oferecer segurança. Em segundo lugar, como parte, na sequência, é preciso que nós voltemos os coretos, shows, sim, estabelecimentos na praça pública. Sim. Terceiro lugar, resgatar o aspecto de se fazer exercício físico, prática de ginástica, para chamar as famílias de volta, os casais de namorado voltar a frequentar a praça pública. E na medida que esse fato vai ocorrendo, como a física e a política detestam o vácuo, na realidade nós temos uma expulsão desses seres que são inconvenientes. A praça volta a ser local de bate-papo de aposentados, de pessoas que às vezes estão desocupadas e vai lá para bater um papo. Uma cidade boa é para se viver, mas muito melhor é para se conviver. Cidade é convívio. Muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Globo. Obrigado, Roberto. Muito obrigado, viu? Muito obrigado.